Olá, sejam bem-vindos a este canal e muito obrigado por acessar. Aqui são comentários bíblicos edificantes para ajudar todos os cristãos na sua vida espiritual. Bom, o escritor aos Hebreus, quando ele escreveu a sua carta, havia os cristãos judeus e os cristãos gentios. E os cristãos judeus eram os que tinham mais dificuldade para manter e conservar sua fé em Jesus. Além disso, por causa da perseguição que era mais aos judeus, quem sabe pelos seus próprios patriotas, tá? Então, entre os cristãos judeus, acontecia muito a apostasia entre eles, porque eles tinham aquela dificuldade de eles que viviam com a lei de Moisés agora crer em Jesus, porque era o certo, era crer em Jesus, tá? Então o escritor aos Hebreus quis ajudar essas pessoas, correndo esse risco de apostatar da fé. Então o escritor deixou isso aqui escrito, olha, ele recomendou: não deixando a vossa congregação como é costume de alguns. Então aí ele recomendou logo a não deixar de se congregar. Bom, agora vejamos como viviam os convertidos na época da igreja primitiva. Depois que Jesus subiu para o céu, então digamos que aí a igreja foi inaugurada. E com essa inauguração foi com fogo. Desceu o Espírito Santo do céu em forma de fogo. E ali foi a inauguração da igreja, tá? Então digamos que a igreja, vamos comparar a uma fogueira de fogo onde está ali todos os tições. Cada indivíduo ali que foi batizado com fogo é um tição. Então a fogueira está acesa. E essa igreja, essa fogueira acesa já dura mais de 2000 anos. Agora, a apostasia é o tição ser tirado da fogueira, o tição ser afastado da fogueira, e aí tem a tendência de se apagar, né? E aí se apagar espiritualmente. Então aí convém que a igreja fique unida, se congregando. Então ali em Atos dos Apóstolos é ensinado o seguinte: é dito que todos os que criam estavam juntos e permanecia na doutrina dos apóstolos, nas reuniões, no partir do pão e nas orações. Então veja que a pessoa, para permanecer em Cristo, tem que permanecer juntos, se congregando, assim como é ensinado em Atos dos Apóstolos. Porque o livro de Atos dos Apóstolos é o viver e agir da igreja. Como a igreja vivia, o que ela fazia e em que ela permanecia. Tá? Então aí está a base para todos os cristãos do mundo inteiro viver assim. É viver se congregando. Então aí está. Mas agora, como ocorre a apostasia? Vamos dar 4 ilustrações de como ocorre. Primeiramente, é um navio. Vamos ilustrar aqui um navio que ele vai na sua direção, mas só que ele perde a rota. Ele se desvia e não vai mais ao lugar onde ele estava focado para ir. E foi aí que o escritor aos Hebreus disse: olha,
convém que apegamos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então aí a apostasia é a pessoa fazer como um navio que vai no seu rumo e aí se desvia e não chega mais ao destino final. Fica perdido no meio do caminho. E a outra ilustração que temos que usar para ilustrar a apostasia é a ilustração de um cordeiro, uma ovelha que se afasta do rebanho. Digamos que um cordeiro, uma ovelha que deixa de ouvir a voz do bom pastor, ele vai ficando para trás. E se afasta do rebanho, o rebanho segue em frente e ele fica para trás, sujeito ao leão, ao devorador apanhar ele. Então aí está a apostasia. Começa com um grande descuido, tá? E a outra ilustração é um servo. É um servo desobediente. Ora, o servo ele tem que obedecer. Se ele não obedecer, ele não é servo. Se ele deixar de obedecer, ele não é mais servo, tá? Então aí é um servo desobediente. E a quarta ilustração é a ilustração de uma planta. A planta, ela tem que estar limpa, desembaraçada. Se tiver rodeada de espinhos, sufocada, aí ela morre, vai morrendo aos poucos, é devagar. Então, o cristão que se desvia do caminho de Deus, que deixa de se congregar na igreja, é como essa planta que ela vai ficando sufocada, tá? E Jesus mesmo disse naquela parábola do semeador, que aquela semente que cai entre os espinhos, ela nasce, mas ela fica sufocada e não vai para frente. Então aí são as ilustrações que mostram como ocorre a apostasia, como a pessoa se desvia dos caminhos do Senhor, tá? E deixa de prosseguir caminhando no caminho da salvação, que é muito prejudicial. Então o escritor aos Hebreus, ele foi fundo, tentando ajudar os cristãos judeus que estava a perigo de se desviar e apostatar da fé. Agora, vamos falar de um personagem bíblico que é uma verdadeira ilustração, uma amostra de como a pessoa desce os degraus a caminho da apostasia. Poucos pregam isso. É a pessoa de Ló, isso mesmo. Olha, Ló, o Novo Testamento diz que ele era um justo. Mas quando a gente observa o que aconteceu com Ló, a gente percebe que ele não terminou a sua vida muito bem, não. E a gente tem que observar isso. Como foi que começou? Ló, ele desceu os degraus da apostasia, tá? E não sabemos como ele terminou a vida dele. Mas vejamos então. O primeiro passo que Ló deu para esfriar na fé foi ele ter se afastado de Abraão. Lá em Gênesis capítulo 13 em diante, você vê ali o que aconteceu. Primeiramente, Ló se afastou de Abraão, tá? Eles começaram a brigar, os trabalhadores de Ló com o de Abraão, e Abraão, tá, falou para Ló. Mas Ló não devia ter se afastado de Abraão, ter procurado outra maneira para permanecer com Abraão. Porque Abraão era a principal figura da época que cultuava a Deus. Então o culto a Deus estava ali com Abraão, que era o que é o pai na fé, o pai dos que crê. E Ló, o primeiro passo foi ele se afastar de Abraão.
E isso não foi bom. O segundo passo, tá? Foi ele virar a sua frente em direção de Sodoma. Diz lá que ele começou a armar as suas tendas em direção a Sodoma, e para lá ele foi. Ora, Sodoma era a coisa que mais cheirava mal nas narinas de Deus naquela época. Esse aí foi o segundo passo. Veja que depois do tição ser tirado da fogueira, ele começa a se apagar. E aí, logo, o terceiro passo foi ele se alojar lá em Sodoma, se estabelecer em Sodoma, tá? E ali, no terceiro passo, ele aceitou aquela vida de Sodoma, ou seja, ele deixou de se congregar com Abraão para estar lá em Sodoma e aceitou todas as ofertas ali de Sodoma. Veja que ali em Sodoma ele se tornou uma pessoa tão conhecida que toda a cidade conhecia ele. Ele era uma autoridade ali em Sodoma, só que não foi nada bom para ele. Os anjos chegaram lá e acharam ele na porta. E quem ficava na porta era uma autoridade, era uma figura principal. Agora veja, os anjos nem quiseram entrar na casa de Ló, diferente de Abraão, que eles se sentaram e até comeram. Mas Ló convidou eles para entrar e eles não queriam entrar. Eles só entraram com muita insistência. Então veja que Ló não estava com a sua vida espiritual tão boa, não. Porque primeiro ele se afastou de Abraão, depois virou a sua frente em direção ao lugar que mais cheirava mal na língua de Deus. E aí passou a morar lá também, se estabeleceu lá também. E os anjos não queriam entrar, e com muita insistência que entraram. Bom, salvaram Ló. E o quarto passo na vida de Ló, em que ele mostrou que não terminou bem, foi o caso do incesto com as duas filhas, tá? E aí finaliza ali a história de Ló. Bom, então, esses foram 4 passos na vida de Ló, e é o que acontece hoje na vida do cristão. É aquele tição que vai tirado do fogo e aí passa a diminuir o seu calor. Olha, o cristão que ora, que se congrega, que está firme na doutrina, que é uma pessoa de oração, ele é um verdadeiro tição aceso, uma brasa acesa. E um tição aceso, o inimigo não põe a mão. Ele não vai pôr a mão aí porque ele se atrapalha. Então a apostasia é a pessoa se desviar dos caminhos de Deus. É a pessoa abandonar a fé. É a pessoa não ir mais para a igreja. A pessoa não ler mais a Bíblia. E aí a sua vida simplesmente vai descer degrau abaixo. Então, o escritor aos Hebreus teve esse cuidado. E ele começou aqui, e toda a sua carta é em direção aos crentes fracos, os hebreus, que estavam correndo risco de apostatar da sua fé, se desviar da sua fé. Bom, vamos dar aqui 3 vacinas. Você tem que se vacinar, é preciso se vacinar contra essa praga chamada apostasia. A pessoa se desviar dos caminhos de Deus é uma das piores coisas que existe nesse mundo. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer para nunca se desviar dessas 3 coisas, a primeira é a pessoa aprender a orar. A gente percebe que muitos cristãos na igreja não vivem uma vida de oração. Quantas pessoas a gente vê se batizar? Todos os anos se batiza muitas e muitas pessoas. E a gente acaba não vendo mais essas pessoas na igreja.
tá? Então essas pessoas, para começar, elas não aprenderam ou não foram ensinadas ou não tinha aquela sede mesmo, aquela vontade. Porque Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Tá? Então a pessoa tem que desejar a salvação, tem que ter sede da salvação. O salmista disse: a minha alma tem sede de Deus. Então são muita gente que se batiza e a gente não vê mais essas pessoas na igreja. Bom, primeiro você tem que aprender a orar. Orar não é só na igreja. E a única maneira de aprender a orar é orando. A pessoa se ajoelha, derrama a sua queixa perante Deus e o Espírito Santo vai ajudando a pessoa a orar. Daniel orava 3 vezes por dia. A pessoa tem que aprender a orar para a sua vida espiritual ter vida. E a segunda coisa que a pessoa tem que aprender a fazer, é ler esse livro aqui. Meu irmão em Cristo, meu grande amigo, você precisa aprender a ler esse livro, ter o hábito de ler esse livro todos os dias, porque desde o Velho Testamento, Deus já recomendou, tanto para os grandes como para os pequenos, a ler esse livro todo dia. Por quê? Porque aí você vai obter o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, das profundezas de Deus. Vai aprender a olhar mais longe, ter a sua visão da vida eterna, como é que é. E, acima de tudo, aprender a temer a Deus. A única maneira que há para aprender a temer a Deus é lendo a palavra de Deus, porque é assim que está escrito lá, tá? E a terceira coisa que a pessoa tem que fazer é o que os cristãos faziam. Todos os que criam estavam juntos e permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A terceira coisa é você não deixar de se congregar. Meu irmão que está fraco na fé, não deixe de ir para a igreja. Se você se congrega uma vez no mês, para com isso. Se anime, tenha força e passe a se congregar normalmente. Os cristãos, eles iam para a igreja primitiva, na igreja, era todos os dias. Claro que hoje eu também não vou para a igreja todos os dias, não. Mas deixar de se congregar, aí é outra coisa. Então, a terceira coisa para você não se desviar, não apostatar da fé, é nunca deixar de se congregar. Aconteça o que acontecer. Então, aprenda a orar, aprenda o hábito de ler a Bíblia, a palavra de Deus. E não deixe aquele hábito santo de se congregar, porque era assim que os cristãos primitivos viviam. Então, finalizamos essa gravação aqui dizendo assim, o que o escritor aos Hebreus disse: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, principalmente agora, quando vemos que se aproxima aquele dia. Então, aqui está o mal desse século que existe nesse mundo, é a apostasia. É o cristão conhecer um pouco da verdade, se congregar alguns dias, alguns anos e abandonar. Não queremos que isso aconteça com você. Permaneça em Cristo, permaneça olhando para Jesus e não deixe essa praga apanhar você. Se vacine, aprenda a orar, aprenda a ler a Bíblia e aprenda a se congregar normalmente, que tudo vai dar certo na sua vida até você chegar ao porto seguro. Deus te abençoe e muito obrigado por permanecer até o final desse vídeo.